Salve, salve pessoal, eu tô aqui para falar de um tema que quem me conhece, quem tá ao meu redor já ouviu eu falando sobre isso, em demasia, é algo que tem me incomodado durante um tempo e deixa eu te falar, eu não vou te dar nenhuma lição de moral, quem sou eu para fazer isso? Eu não vou te dizer que você está fazendo nenhuma coisa que é condenável. Eu só quero chamar a tua atenção e talvez te convidar a repensar sobre algumas coisas que nós fazemos que culturalmente é aceita e biblicamente nem tanto. Se a gente for à luz da palavra, a gente vai ver que a nossa cultura terrena não pode ser mais relevante ou mais justa ou um prumo que direciona a gente mais do que a própria palavra, beleza? Então assim, esse vídeo vai ser um pouquinho longo, esse vídeo vai ser um bate-papo, eu vou estar mexendo no computador, falando com vocês. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo como que é a sua relação com comida. Pum! Solta a vinheta aí. Não tem vinheta nenhuma, não tem problema. Mas aqui, de forma bem descontraída, eu quero compartilhar meu coração. Brincadeiras à parte, eu sinto, e já falei isso com a minha esposa, com a Sabrina, falo com alguns amigos, que foi algo que realmente Deus convenceu o meu coração, ministrou o meu coração uma necessidade de mudança. Eu acho que isso é algo tão espiritual quanto outras esferas, outras coisas que a gente já está mais acostumado. Eu queria que você conversasse comigo realmente, se inscreva no canal, pô, tem muita coisa legal aqui, mas curta esse vídeo, mas assim, principalmente, realmente comente como você vê a comida. É algo que você tem alguma compulsão, um apetite desordenado, ou você não curte, você tem alguma dificuldade, você está acima do peso, você tem algum problema com a comida, você reconhece depois que você vê esse vídeo que a forma como a gente se relaciona com a comida pode ser algo mental e desequilibradamente não honra ao princípio de Deus, beleza? Então vamos comigo aqui. Se eu te dissesse agora, se eu postasse agora um vídeo falando assim, galera, eu tô aqui com uma droga, com uma fileira aqui de cocaína, nem sei como fala isso, e eu vou fazer o uso dessa droga. Certamente isso ia te chocar e no nosso ambiente cristão a gente condena todo tipo de vício. Você certamente já ouviu aquela resposta clichêzaça. Por que o meu pai não pode fumar? Por que eu não posso fazer uso de bebida alcoólica em demasia? Por que eu não posso usar drogas? Por que eu não posso fazer isso? E aquela resposta que você já está pensando, você sabe qual é? Vai lá. Porque você é templo do Espírito Santo. Claro. Então o seu corpo, como templo do Espírito Santo, não pode ser prejudicado. Por que no meio cristão nós condenamos algumas coisas e não condenamos a sua totalidade? Ora, o que eu quero dizer é que, irmão, às vezes eu questiono que a nossa condenação não é uma condenação baseada em princípios que vão honrar o Senhor. Ela é uma condenação baseada em consequências. Ou seja, nós condenamos esse tipo de atitudes porque nós sabemos que uma overdose de cocaína, uma overdose de drogas, de entorpecentes, né? Ela é muito mais agressiva, muito mais rápida, e ela é muito mais nítida. O vício do álcool, ele é muito mais agressivo, muito mais rápido e muito mais nítido. E às vezes na nossa relação com a comida, nós comemos e nós não sentimos o impacto daquilo que a gente come numa semana para outra. Talvez você vai comer durante anos e anos e você não sentiu o impacto daquilo. Mas é comprovado cientificamente que aquilo ali não faz bem ao teu corpo. Então por quê? Minha pergunta para você é só essa. Por que nós não pregamos contra a gula? Música. Pense. Porque é culturalmente aceitável no meio cristão. Isso é errado. Por que a gente prega contra A e não prega contra B? Se o B também prejudica o teu templo. Na verdade, a gente fala o seguinte, nós somos templos do Espírito Santo, e é verdade. Então, eu quero que você repense no seguinte aqui, ó. Nós não somos um corpo que tem um espírito, cara. Você que está ouvindo esse vídeo agora, vendo esse vídeo, você não é um corpo que tem um espírito. Você é um espírito que tem um corpo. E quem te deu esse corpo foi o próprio Deus. E Deus te deu esse corpo para ser templo do Espírito dele. Então veja bem, Samuel, o pior cenário possível se eu comer besteira todos os dias? Eu vou morrer mais cedo? Sim, provavelmente sim. Mas pelo menos eu vou para o céu.
Parabéns, cara. Você vai ser salvo e realmente isso é algo maravilhoso que a tua fé em Cristo Jesus vai te proporcionar. Mas você vai interromper, você vai de forma antecipada interromper o que Deus tem para você nessa terra. Deixa eu falar, eu posso ser o cara mais saudável desse mundo. E eu posso sair aqui nessa rua e ter um acidente de carro e morrer. O que eu estou querendo dizer é que é óbvio que a tua vida, a minha vida, está no controle da mão de Deus. Isso é óbvio, não é isso que eu estou discutindo. Mas o que eu quero que você pense é que Deus te deu algo. E esse algo é o teu corpo. E você precisa cuidar da melhor forma possível. Eu vou te dar mais exemplos que eu quero confrontar a mentalidade, a cultura cristã. No meio cristão é o meio que... Sabe, eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. A Bíblia fala, quando Paulo escreve ao Timóteo, ele fala o seguinte, cara, você precisa ser modelo. Você precisa ser modelo e padrão no seu falar, no seu proceder, no seu agir. Pensa comigo, você acha que os líderes cristãos, eles são modelo na forma como eles comem? Na forma de ser saudável fisicamente? E às vezes a gente usa o exemplo de Daniel, que não se contaminou com as iguarias do rei. E Daniel, segundo a Bíblia, ele se destacava fisicamente. Ele renunciou à comida, ele renunciou ao vinho, ele renunciou às iguarias do rei. E ele fez o jejum. E é interessante que nós pregamos e destacamos Daniel como um exemplo de destaque, de saúde espiritual, mas nós não entendemos que também isso se adequa a uma saúde física, irmãos. Vocês estão comigo aqui? Ele precisa ser um exemplo, Daniel precisa ser pregado. Nós não podemos nos contaminar com as iguarias do rei a nível espiritual, nós usamos isso como um simbolismo que a gente não pode se contaminar. Mas, galera, é a mesma coisa com a comida. Eu queria que você pensasse, você tem sido um exemplo, um padrão, como você tem comido? Vou te dar confrontar com mais uma bomba aqui, vem comigo. E vai comentando aí, vai comentando. Fala assim, cara, Samuel, tu tá falando abobrinha, não tem nada a ver, o que importa é ser santo e adorar Jesus 24 horas por dia e depois comer pra caramba. E a gente usa aquele efeito, né? Crente não bebe, né? Não é isso? Crente não bebe, mas come. Não é uma brincadeira que a gente ri e posta foto. E é uma maravilha. Cara, que coisa bizarra. A gente precisa rever a nossa relação com a comida. Eu vou dar um exemplo. Mais um exemplo. Por favor, não vá embora desse vídeo. Eu quero te confrontar, mas com amor. Deixa eu dizer uma coisa. Por exemplo, mais um exemplo, à luz da palavra, Paulo, em Coríntios capítulo 3, ele exorta a igreja, em Colossos ele fala o seguinte, mortifique a sua carne. E ali ele dá vários exemplos. Sabia que em algumas versões da Bíblia existe uma versão dizendo que é o apetite desordenado? Colossenses capítulo 3, versículo 9, fala apetite desordenado. E a maioria das versões da Bíblia não fala sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que, de alguma forma, o seu apetite desordenado é carnal. É emocional, tá bom? A gente faz graça com a gula. A gente não faz graça com o vício pornografia. A gente não faz graça com as pessoas se destruindo com o vício às drogas, com o vício à prostituição, com o vício à violência, mas a gente faz graça com o vício à gula. Ah, Samuel, é só comida, para de bobeira, você está exagerando. 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 Nós estamos acima do peso. Os nossos ligamentos, nossas juntas, a nossa coluna está sendo quebrada. Olha só, o teu corpo para de crescer com 18 anos. O teu esqueleto vai ser aquele esqueleto para sempre. O teu esqueleto não muda. Aos 21 anos, a tua estrutura óssea com 20 anos é a mesma estrutura óssea quando você tem 50. Se o teu peso muda, o teu corpo começa a baquear. No longo prazo, você está destruindo o teu templo. O templo, na verdade, nem é teu, do Espírito Santo. A gente faz graça com isso e eu não consigo entender. Por quê? Porque o impacto negativo de tudo isso vai ser visto ao longo prazo. Vocês estão comigo aí, galera? Fica comigo aqui. Então, o exemplo é o seguinte. Vocês já ouviram falar sobre uma doença chamada bulimia? Se você tem um amigo que sofre de bulimia, eu já conheci uma pessoa. O que é bulimia? É uma desordem mental, que significa o seguinte. Ela está acima do peso e ela não consegue parar de comer. Então, o que ela faz? Ela provoca o vômito. E algumas pessoas até usam laxante para perder peso, ou seja, para perder aquilo, expelir aquilo que comeu. Isso é uma desordem mental.
Isso vai trazer vários danos no corpo dessa pessoa. Segundo, a desordem mental relacionada à comida é a anorexia. A anorexia é diferente. É uma pessoa que é magérrima, ela é magra, ela está abaixo do peso, mas quando ela se olha no espelho, ela vê gordura para todo lado, ela acha que ela está gorda e ela não consegue comer. Agora é diferente. É um outro tipo de desordem mental. Essa pessoa não come porque ela se vê gorda, quando ela não é. Tem o terceiro exemplo. É a obesidade. Mas esse a gente brinca. Esse a gente aceita. Se você tem um amigo anoréxico, se você tem uma amiga sofrendo bulimia, cara, você ia rir com isso? Você ia brincar com isso? Não, mas porque isso tem várias consequências. Mas a pessoa que está gordinha, está fora do peso, não tem consequências. Agora, de certa forma, isso não é para trazer condenação para você. Porque eu mesmo estava acima do peso. Irmãos, há um tempo atrás, galera, eu estava acima do peso e eu senti confrontado por Deus que eu teria vários problemas de saúde se eu não mudasse não só a minha dieta, mas mudasse a minha forma de ver sobre comida. Então, para terminar esse vídeo, eu só quero que você repense. A Bíblia fala o seguinte, você já ouviu isso? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Eu acho que a forma como a gente come e a desordem mental que a gente tem com a comida, a gente tem um problema emocional e a gente desconta na comida. A gente está ansioso, a gente come muito. A gente quer comer coisas que vão saciar. Isso está ligado à nossa mente. Isso é um desequilíbrio mental. A comida, a forma como a gente vê a comida, vai glorificar Deus ou não. A Bíblia fala que nos tempos de Noé eles comiam e bebiam e se davam em casamento. Tudo tem a ver com a superficialidade de uma missão. Isso mostra uma superficialidade de vida. Era algo carnal, caracteriza algo carnal, uma vida carnal. Você já ficou em jejum? Outro exemplo, dentro da igreja, mano, batata, eu já fazia muito isso. Fazemos jejum, 21 dias, a gente faz jejum de Daniel, a gente faz jejum porque a gente crê que jejum, a gente fica sem comer, caramba. Aí quando vai comer, come que nem um boi. Cara, é melhor que você não faça jejum, irmão. Porque isso é desordenado. Não adianta você fazer jejum para ser muito espiritual e depois comer que nem um louco. Isso é totalmente desequilibrado mentalmente. Vocês estão comigo? Então, eu quero que você comente aqui nesse vídeo. Você já fez jejum e quando acabou o jejum, você foi naquela churrascaria e você comeu mais do que você pode comer? Aí depois você fica assim, mano, não consigo andar. E todo mundo faz graça disso. Quantas vezes eu já fiz graça com isso, velho? Isso é normal, calma. Eu não tô querendo te condenar. Isso é normal. Eu só quero que você repense no seguinte. Isso é cultural. Quando a gente viveu em Colorado, a gente ia para as festas da igreja, mano, o nego dava saladinha pra gente comer e um pouquinho de comida, porque a cultura americana não celebra comida como o latino-americano celebra comida. Nós idolatramos comida, cara. A gente tá mais interessado no que a gente vai comer, no que como a gente vai socializar. Por favor, o intuito desse vídeo é que você repense. Repense que você está inserido numa bolha contextualizada que idolatra comida e não está fazendo bem para as suas emoções, para os teus hormônios, para a tua mente e para o teu físico. Você vai ter um físico, não só físico, mas mentalmente muito mais produtivo, você vai produzir mais, em vários aspectos você vai melhorar. Se você está se sentindo acima do peso, não desista, vamos começar. A gente criou um grupo que a gente vai trabalhar em cima disso, para a gente repensar como a gente vê a comida, né? Eu acho muito interessante que olha só isso aqui, olha só, eu conheço uma pessoa que ela tá isolada, faz 6 meses que a pandemia começou, ela não sai de casa, ela não conversa com, ela não sai, ela não socializa, ela fica em casa, ela tem muito medo de pegar o coronavírus. Ela faz todas as medidas de precaução, ela usa máscara, se ela for sair no prédio, ela vai usar máscara, ela toma banho, ela lava a roupa. Mas pergunta para essa pessoa se ela come bem, se ela está fazendo exercício, se ela está se protegendo do impacto de uma pandemia ou do impacto de um vírus em ficar saudável. Ou seja, o medo é o que direciona ela, ao invés de ser, eu vou mudar os meus hábitos, eu vou me tornar mais saudável para me proteger. Não adianta nada, ou até adianta você botar máscara, você passar gel, você tomar banho, limpar tua roupa, não se ficar isolada. Isso é óbvio, é bom, você tem que fazer distanciamento. Mas, irmãos, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara, é que é provado que quem estava com mais suscetibilidade
a esse vírus são pessoas que estavam com a sua saúde desregulada, o seu sistema imune desregulado. Quantos pastores querem cuidar da igreja e tratar de problemas espirituais, problemas emocionais, problemas pesados, então estão com a sua saúde comprometida. Eu não creio nesse evangelho. Eu não creio nisso. Eu acho que cristãos, pastores, nós precisamos ser padrão, precisamos ser modelo. De novo, irmãos, que isso não soe como uma condenação para você, mas que soe como um encorajamento a você repensar que nós também precisamos ter saúde física para que a gente prospere no nosso espírito e na nossa congregação, que a gente seja modelo também no crescimento espiritual, mas também no crescimento físico. Então fala comigo aí, qual tem sido a sua experiência com comida? O que é ruim pra você? É o doce, cara, o carboidrato, aquela batata frita. Cara, fala pra mim o que é difícil pra você se abster, deixar de lado. E eu vou dizer uma coisa, não é porque você vai ver esse vídeo que agora você vai jejuar 24 horas, só tomar água, café, sem açúcar. Não, não faça isso. Porque isso nem espiritualmente é saudável, ou seja, não é porque agora você for à igreja que você vai virar saudável. Não é porque agora você vai orar 3 horas por dia. É preferível que você ore todo dia um pouco, mas ore sempre, do que você ore 4 horas num dia e nunca mais ore. Então não tente mudar tudo de uma hora para outra. Comece com passos pequenos. Se você tiver alguma dúvida, eu tenho muito interesse em ajudar você, porque eu acho que nós precisamos ser uma igreja que é padrão, modelo na saúde espiritual e na saúde física. Tá bom, galera? Então que Deus abençoe vocês. Eu espero que esse vídeo longo esteja pelo menos te desafiando a repensar que a compulsão alimentar não honra a Deus. E no mais, como pastor, eu quero ver a igreja tendo saúde mental. Para ter saúde mental, precisamos de saúde espiritual. E também, para ter saúde espiritual, está relacionado à saúde física. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ver que Deus vai ser honrado com todo tipo de renúncia, não só ao pecados tradicionais, mas também a nossa apetite desordenado. Falou? Deus abençoe. Valeu!